Oi todo mundo, eu sinto muito que eu não comecei com uma introdução nesse vídeo, mas eu esqueci. Mas esse daqui é um Get Ready With Me de quando eu fui tomar um café com uma amiga que tava fazendo aniversário. E eu começo pela minha maquiagem dos olhos, aplicando uma base para sombras como sempre. Essa daqui é da Urban Decay. Em seguida, com o pincel de esfumar do kit Amazing White da Pink Gloss e um tom da paleta de 28 cores neutras, também da Pink Gloss, eu coloquei um tom, é como se fosse um café ao leite mais opaco. Em todo o meu côncavo, eu quis criar primeiro uma certa sombra no meu côncavo para as outras sombras que eu vou utilizar. O visual que eu tava querendo bolar é um pouquinho mais esfumado, mas eu queria ter certeza que só a pálpebra móvel teria muito brilho. E aqui eu tô com o mesmo pincel de esfumar com um tom de marrom um pouco mais escuro, demarcando um pouquinho mais o V externo. Então, é isso que eu estou fazendo. Em seguida, eu vou utilizar dois tons brilhantes, como eu disse, só na pálpebra móvel. Os dois são da MAC e são dois pigmentos. Esse daqui é o Naked primeiro. E eu coloquei ele mais ou menos no 1/3 inicial, próximo do meu lacrimal, para dar todo um ponto de brilho. Mas eu dei uma elevadinha de leve até próximo do côncavo. E depois com um tom que é como se fosse um marrom mais escuro, quase como se fosse uma cor de chocolate. É um tom de brigadeiro. Essa cor parece um brigadeiro. Eles são bem brilhantes, com um efeito perolizado lindo, lindo, lindo. Apliquei em toda a minha pálpebra móvel, sem ir demais até o meu côncavo. O visual que eu quero esfumado não é muito demarcado, eu quero só que seja realmente como se eu estivesse diluindo as cores. E aqui com outro pincel de esfumar um pouco mais compacto, inclusive eu estou pegando um marrom um pouco mais escuro e fazendo de novo esse esfumar no meu côncavo para ter certeza que é realmente uma diluição das cores. Eu quero que vá do brilhante para o opaco e que fique bem suave. Eu só vou agora demarcar um pouquinho mais o meu canto externo de novo aqui com uma sombra opaca em cima do tom brilhante. Mas eu gosto muito desse tipo de esfumado que fica bem delicado. Aqui com o meu pincel de esfumar, o primeiro que eu utilizei, eu dei uma limpadinha nele e eu apenas esfumo de novo as cores. E este brilho aqui é de um trio da Natura e eu tô apaixonada por esse tom brilhante. Eu não sei de cor qual é o número desse tom, mas ele fica lindo, lindo, lindo demais próximo do lacrimal. Eu vou linkar ele lá embaixo, quer dizer, listar ele lá embaixo. Mas esse tom fica lindo mesmo no lacrimal, ilumina demais. E falando em iluminar, de iluminador eu vou usar a Foxy, da minha paleta, desculpa, Naked Basics, da Urban Decay. Quando eu passo a minha iluminadora, eu também gosto de utilizar logo abaixo, como se eu dei uma puxadinha na sombra, como se fosse um gatinho, né? Eu gosto de utilizar um pouco de iluminadora logo abaixo, porque ajuda a limpar, caso você tenha jogado um pouquinho além do que você gostaria, e dá uma levantada extra no olhar. Infelizmente, eu não sei porque a câmera não gravou eu começando a aplicar o meu delineador, mas é um delineado comum, e esse daqui é o delineador da Vucci. Mas agora com um pincelzinho chanfrado, fininho de delinear, e a sombra preta, que na verdade é um pouco mais um grafite escuro dessa paleta, eu dei uma leve esfumada no meu delineador. O meu objetivo aqui é que a linha não fique tão gráfica, que fique um pouquinho mais suave a transição do delineador para minha sombra. Ainda vai ser muito, obviamente, um traçado de delineador, ao invés de uma linha esfumada, mas ele fica um pouco mais delicado. Depois, com o lápis, esse daqui é um tom de berinjela bem escuro, se chama Permaplan e é na fórmula PowerPoint Pencil da MAC. Eu delineei os meus cílios inferiores com uma sombra mais iluminadora e um pincel menorzinho. Eu coloquei ela clarinha, próxima do meu lacrimal, no meu 1/3 inicial dos cílios inferiores, e depois com uma sombra berinjela. E eu amo tons de roxo nos meus olhos, acho que não é novidade pra ninguém. Eu assentei um pouco mais o meu lápis e dei uma esfumada pra ele ficar com esse efeito um pouco mais delicado. Gente, os meus cílios inferiores também. Depois, com o lápis para olhos bege, esse daqui é o Bejete da Candice Berenice. Eu vou passar ele dentro da minha linha d'água. E como vocês sabem, eu prefiro normalmente deixar minha linha d'água um pouco mais clara para dar o efeito que meus olhos estão maiores. Para base, eu estou utilizando a Revlon Color Stay na cor 150 Buff.
e um pincel, um kabukizinho desses flat tops. E eu não passei a minha máscara, vou utilizar ela depois que eu aplicar o meu pó e etc. Eu tava meio na dúvida se eu aplicava cílios postiços ou não, e daí eu esperei eu terminar o resto da maquiagem pra decidir. Eu decidi não colocar no final. Spoilers! Eu gosto muito dessa base, eu ando utilizando ela mais do que anteriormente. Eu não sei porque eu ando meio viciada nela. Ela tem uma cobertura muito legal, sem ter um efeito completamente opaco. Ela é opaca, mas ela não é totalmente opaca. E agora nas minhas olheiras, esse daqui é o corretivo que tem sido meu predileto ultimamente, que é o Touch Health Mix Touch da Bourjois, e eu tô usando a cor Beige Clair. E eu aplico como se fosse num triângulo invertido, e eu vou deixar ele ficar sentando um pouco enquanto eu utilizo o meu Boing na cor 1 da Benefit para corrigir qualquer manchinha e qualquer espinha. E eu tô deixando esse corretivo abaixo dos meus olhos assentar apenas porque eu sinto que ele fica com uma textura um pouquinho mais cremosa ao invés de muito líquida e mescla melhor na pele. Com o pincel do kit de precisão da Pink Gloss, eu coloquei um pouquinho mais do Boing para ter um pouco mais de cobertura extra e mesclo o Touch Mix na minha pele. E xalalalala. Fazer esse triângulo invertido ajuda muito a iluminar toda a região dos olhos. E como dá pra ver, eu estava com umas olheiras bem feias no dia. Eu estou utilizando o pó solto opaco em translúcido da Makeup Forever para assentar todas as áreas do meu rosto onde eu coloquei o corretivo. E eu sempre utilizo a minha máscara incolor da Vult nas minhas sobrancelhas. Ela ajuda as minhas sobrancelhas a ficarem no lugar o dia inteiro. Como eu tenho as sobrancelhas já bem cheias, é isso que eu gosto de fazer. E aqui eu coloquei a minha máscara The Real da Benefit. O blush que eu estou utilizando é o Pinch of Peach da MAC. E ele é um rosa bem natural, ele não é nem muito quente e nem muito frio, então eu achei que ele combinava bem com... Eu não sabia que cor de batom usaria, então achei que era melhor ser salvo. E eu utilizei um pouquinho de iluminador, porque como eu disse, a base é opaca, mas não demais, mas eu queria dar um brilho extra aqui, próximo das minhas bochechas, com o Girl Meets Bird da Benefit. E o batom que eu utilizei foi o Raspberry Pi das Revlon, das Lip Butters da Revlon. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu passei o batom, se ele é muito escuro e muito forte, às vezes eu gosto de pegar um cotonete e dar uma suavizada na parte de cima do meu lábio superior, porque eu acho que senão fica um pouquinho mais demarcado que eu gosto, não fica muito suave o visual final. Aqui eu estou aplicando nos meus fios molhados o cero de Shea Butter da Organix. E eu também vou aplicar um mousse de leite de coco, também da mesma marca, só porque eu quero que meu cabelo tenha um pouquinho mais de balanço. Então não coloco muito do mousse, mais ou menos uma bolinha pequena na minha mão. E eu passo não muito nas minhas raízes, mas no comprimento. Meu cabelo já está quase seco, então eu coloco ele, eu dou uma torcidinha pra fora, pra ele ficar com um pouquinho mais de balanço e ele secar com as pontinhas viradinhas pra fora, sem eu ter que usar o calor realmente de um Babyliss e etc pra conseguir esse efeito. Eu ando treinando, por assim dizer, o meu cabelo pra ele secar de um jeito que me agrade mais do que totalmente liso. E eu deixo ele dando uma assentada nessa posição enquanto eu me troco. E eis a minha franja. O outfit que eu escolhi, várias vezes eu gosto de colocar o meu outfit na cama pra ter certeza de como ele ficará. Eu não utilizei essas meias no final só porque acabou ficando muito frio. E aqui eu estou só secando a minha franja, porque senão ela vai se rebelar contra mim. E dando uma secadinha extra também na raiz dos meus fios. Só pra ter certeza que não vai estar muito úmido, já que eu usaria um chapéu, eu não quero colocar o chapéu em cima dos meus fios úmidos. Soltando um pouquinho os meus fios. E aqui está o outfit final. Aqui nesse outfit tem duas coisas que acho que são as mais usadas do meu guarda-roupa, que são essas botas de montaria e essa saia. A blusa que eu utilizei é bem quentinha e bem fofinha, com um capuz de uma marca japonesa chamada Angelique Pretty. E eu meio que tenho uma temática de ursinho rolando aqui nesse outfit, com meu chapéu com orelhinhas de ursinho também.
E no geral, pra mim, isso daqui é um outfit bem casual. Eu meio que abracei o lado mais fofinho da situação. A minha bolsa também é da Angelic Pretty e ela tem como se fosse a textura de barras de chocolate. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistirem, por tudo. E eu vejo vocês no próximo. Eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!